Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Renato Baggio aqui com vocês, sempre um prazerzaço, obrigado pelo carinho, pelas mensagens, eu ando muito feliz, tem sido muito acolhedor aí e comecei a receber assim o feedback dos alunos, eu tô postando no meu Facebook, né? Gente dizendo, pô, passei em quarto lugar, passei em segundo lugar, passei no concurso que eu queria, não tem preço isso pra mim, a felicidade que isso me dá me motiva a continuar com esse trabalho, as pessoas passando nos concursos, percebendo a importância do inglês, que é um diferencial, né? É um grande diferencial. O inglês é o grande diferencial para você pular na frente do teu concorrente, uma vez que a maior parte das pessoas aí prestando concursos peca no quesito do inglês. O inglês que cai na prova se tornou super relevante nesse sentido. Então, assim, a felicidade que eu estou sentindo não podia ser maior e vamos continuar com a nossa característica, ou seja, sem enrolação, sem delongas, bora, eu trouxe uma banca nova para vocês, que é a banca cursiva, tá certo? A banca cursiva, dá uma olhadinha aqui, ó, para um concurso que teve lá na Prefeitura de Águas de Chapecó, Santa Catarina, terra linda demais, meu Deus do céu, que saudades que eu tenho. Quando eu vou para Itapema, eu fico fascinado por tudo, por todos lá. E olha o que acontece, ó. A gente teve então aqui um concurso aplicado para nível superior completo, você já sabe então assim que a pegada é um pouquinho maior, com um cargo para professor de inglês, que serve para todo mundo. Você já sabe que os editais de inglês são parecidos todos. Então assim, tudo que é banca e tudo que é prova de inglês te interessa para estudar para a banca que você tem interesse, tá certo? Ou seja, todas as nossas aulas aqui do Inglês que cai na prova são absolutamente relevantes e imperdíveis. Dá uma olhadinha no texto que eu trouxe para você. Olha que bacana. Na verdade, eu trouxe mais de uma questão aqui hoje para você, tá? Vamos lá. Read the paragraph below. Abre aspas, é a citação de alguém. Faz todo sentido, né? Se olha lá embaixo, tá o nome da criança, certo? Beatrice Mikuleke, né? Então o que acontece aqui, ó? Ele diz assim: It is important to clarify the relationship between reading and literacy, since research has shown that they are not the same thing. E você percebe, de novo, eu vou pontuar isso porque é importante, eu não perco teu tempo aqui com coisas que não é importante. A minha entonação. Deixa eu ver, por que você não deixa mudo aqui, eu vou lendo sozinho? A minha entonação força o entendimento do texto, porque o inglês tem uma entonação, uma musicalidade diferente do português. Errar nessa musicalidade é comprometer o entendimento do texto, tá? Então leia de novo a primeira linha, eu vou até o final, daí eu traduzo para você, tá? Ó, It is important to clarify the relationship between reading and literacy, since research has shown that they are not the same thing. In fact, the definition and uses of literacy vary culturally, and the cultural context of literacy are the underpinning of the acquisition and use of reading and writing. Underpinnings são a fundamentação e a sustentação. E aí você veja, como que pode, né, num trecho tão pequenininho, um vocábulo tão pouco utilizado, certo? Então você percebe que não é o tamanho do texto que define o grau de dificuldade dele. Esse texto está dizendo o seguinte, ó. É importante esclarecer, uso do infinitivo aqui, hein, professores? Ó, uso do infinitivo. Esclarecer a relação, né, o relacionamento, a relação entre ler e entre a alfabetização. Literacy é a alfabetização, tá? Já que, ó, olha o que ele diz aqui, ó, since research, já que pesquisa mostra que, a pesquisa mostrou que eles não são a mesma coisa. Gente, isso aqui é muito importante, eu preciso comentar com vocês agora, tá? Todo mundo que me acompanha sabe que o since significa desde. Mas ele também é usado num outro sentido, no sentido de porque, significando já que. Portanto, ele passa a ser muito igual ao because. É isso. Então é importante você ter essa visão, e aí é que tanto falo para cuidar com tradução ao pé da letra. A tradução das palavras, ela é de acordo com o contexto em que cada palavra está sendo utilizada. Então vamos lá, ó, já que pesquisa mostrou o quê? Pronome relativo, certo? Mas aqui eu adoro isso aqui, ó. Isso aqui é um tempo verbal chamado present perfect, em que basicamente eu vou ter dois auxiliares. Eu vou ter o auxiliar have ou o auxiliar has, mais um outro verbo qualquer no passado particípio, que a gente chama de terceira forma. Toda vez que você se deparar com isso aqui, você está diante de um tempo verbal chamado present perfect. E o present perfect, via de regra, não deve ser traduzido ao pé da letra. Ou seja, eu sei que você sabe que o verbo have é o verbo ter. Tudo bem? Eu sei que você sabe disso aqui, ó. Mas nessa condição aqui, ele é auxiliar de um outro tempo verbal. E na condição de auxiliar, ele perde a tradução dele. Tudo bem? O present perfect vai indicar o passado e, portanto, terá uma tradução muito parecida com a do passado. Tá certo? Olha que importante isso. O texto continua dizendo assim, ó.
De fato, as definições e usos da alfabetização variam culturalmente. E os contextos culturais da alfabetização são os fundamentos da aquisição e uso da leitura e da escrita. Olha que interessante essa citação que coloca em patamares diferentes, ou seja, a alfabetização não é necessariamente você saber ler, certo? E aí envolve outros aspectos culturais e ele acaba falando ali também como a alfabetização ela influencia, né? Ela é a fundamentação da aquisição do teu potencial de leitura e de escrita. Sensacional, essa citação é muito bonita e vamos à nossa questão, que é uma questão de nível interpretativo mesmo, de fato, olha que bacana. A gente vem numa pegada em que a gente observa a volta da gramática muito forte. Não significa que você vai abandonar aspectos interpretativos. Por isso, nesse encontro de número 78, eu trago para você o quê? Eu trago para você questão mais interpretativa, para a gente não perder o foco nisso, tá? Eu sei que existe uma tendência muito forte da gramática vir com força ainda esse ano, tá? Mas veja só, não será deixado de lado aspectos semânticos e aspectos que envolvem interpretação do texto como um todo. E aqui tem uma questão que cobra justamente isso. Olha lá, ó. Observing the difference between reading and literacy, identify the option that better defines what literacy is. Cara, sensacional e muito bem construído aqui, ó. Este enunciado, né, a maneira como ele está construído estruturalmente mostra que quem fez essa questão conhece inglês, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Que bacana, o examinador mandou muito bem. Ó, observando-se a diferença entre ler e alfabetização. Identifique a opção que melhor define o que alfabetização é. Posso dizer então na letra A que a alfabetização é um processo de pensamento inconsciente. Não, ele não falou isso. Ele não falou, já estaria errada essa letra aqui, certo? O leitor aplica somente estratégias que reconstroem o enunciado. Não, nada disso. Vamos ver a segunda. A alfabetização é uma série de atitudes e crenças sobre as maneiras como, as maneiras de usar linguagem falada e escrita, que são adquiridas no curso da socialização de uma pessoa dentro de um contexto cultural específico. Gente, ele falou justamente isso. Ele difere de leitura a alfabetização, envolve aspectos também de escrita. Aspectos de escrita são aspectos de produção linguística, portanto é o mesmo que fala, certo? Escrever é você falar pelo papel, mas é a mesma coisa que você falar, certo? E ele apontou muito forte no texto essa questão cultural, né, gente? Veja aqui, ó, ele fala, ó, e os usos da alfabetização variam culturalmente, certo? Então isso aqui é bem interessante, e aí ele fala da leitura e da própria escrita, que não está dissociada da fala, certo? Eu digo, em termos de estruturar a escrita, é o mesmo que você estruturar a sua fala. Então eu gostei muito da letra B, mas a gente, como todo bom concurseiro, vai fazer por eliminatória. Vamos ver se a gente acha erros nas outras. E fica de novo essa dica para você. Fica de novo o reforço dessa dica para você. Professor, esse item B está carregado de informação. Eu não tenho certeza se ele está certo. Ache erro. Eu não achei erro nele por enquanto, mas tente achar erro nos outros itens, faça por eliminatória. O erro salta aos olhos. Aquilo que o texto não informa está errado. Ah, mas eu sei que na vida real, aquilo que o texto não informa está errado. Só vale a verdade do texto. A gente trabalha isso aqui faz tempo. Então dá uma olhada aqui, ó. Vamos ver se a gente acha erro na letra C. A alfabetização é... Olha aqui que ele fala, de acordo com o texto, tá bom? A alfabetização é um processo de pensamento consciente e inconsciente. Eu já não gostei disso aqui, ó. Ele não fala disso no texto. Ele não fala disso no texto. O leitor aplica muitas estratégias para reconstruir o significado, the meaning that, que o autor, presumidamente, né? Que o autor, presumidamente, tem como intenção. Né? The author... vamos ler. The reader applies many strategies to reconstruct the meaning that the author is assumed to have intended. Cara, isso aqui, ó, ele complicou essa frase, o teu examinador manja de inglês, porque ele usou voz passiva aqui, né? Então, basicamente, ele está falando que é para reconstruir o significado, né? Que o autor é assumido ou presumido ter entendido no sentido de intenção, ao qual ele tinha a intenção, certo? Então veja, aqui, o que eu não gostei desse item aqui? Eu não gostei dessa parte aqui, então vamos eliminar ele. Eliminei a letra A pelo mesmo motivo. Vamos embora no último? Literacy does comprehension by comparing information in the text to his or her background knowledge and prior experience. Será que a alfabetização é isso? A alfabetização faz a compreensão,
ao comparar, né, informação no texto de quem? Do conhecimento de mundo, né? Background é o conhecimento que você tem do teu passado, o teu conhecimento de vida, dá para traduzir assim, tá? Dele ou dela e a experiência anterior. Ele falou alguma coisa de experiência anterior no texto? Olha como é fácil você eliminar um item desses. Ele falou alguma coisa de experiências anteriores para fundamentar aquilo que representa ser a alfabetização de alguém? Ele não falou de experiências anteriores no texto. Ah, mas eu sei que as experiências que a pessoa tem e o contexto de vida dela. E a gente pode traduzir aqui dessa maneira, tá, gente? Conhecimento do contexto da vida da pessoa. Porque o teu background é o teu contexto de vida. É aquilo que, pelo que você já passou, tá? É aquela velha história, não, mas eu sei que isso influencia no processo de alfabetização. Não se trata daquilo que a gente sabe, se trata daquilo que está no texto. Se eu concordo ou não com o que o texto diz é outra história, entende? Eu estou aqui para te treinar a acertar as questões do texto. Ele falou isso no texto? Ele não falou disso. A resposta correta realmente é a letra B, ficou vermelhinha ali. Tá vendo? Sensacional. Então, mesmo que um item aparente estar correto, é por isso que não adianta querer responder as questões sem passar pelo texto. Vale a verdade do texto. E vamos embora para mais uma? Olha só o que caiu nessa mesma prova. Ele fala, read the following statements. Daí você está lendo. Daí o comando aqui embaixo é, observing the underlined items, identify the correct option. Olha que questão estranha. Observando-se os itens sublinhados, identifique a opção correta. Tá, mas somente a 1, somente a 1, a 2, somente a 1, a 3, tá? Mas identifique a opção correta com relação a quê? Ele não nos falou. Essa questão ela se torna difícil na medida que você tem que se ligar do que está te cobrando. Ou seja, se é para achar a correta, o que eu posso deduzir na hora? Essa é uma questão de cunho gramatical. Ela quer saber sobre o que gramaticalmente está errado nos itens, quais estão corretas e quais estão erradas. Como ele sublinhou ali, ó, o que eu vi quando eu estava em casa preparando essa questão para você? Ele sublinhou uma palavra e mais uma outra palavrinha que acompanha essa, uma preposição. Essa é uma questão que fala de regência verbal. Essa é uma questão que trata de como as preposições devem acompanhar determinadas palavras. E a gente sabe que esse assunto envolve phrasal verbs, que não acaba nunca mais, e esse assunto envolve justamente qual preposição correta deve ser usada junto de cada palavra. Não é fácil, na medida que até nativos erram o uso de preposições. Ah, no português a galera vive errando, é ou não é? Quantas pessoas você conhece que falam que vão no cinema, ao invés de dizer ir ao cinema? Então a gente também erra. Então é uma questão delicada, especialmente no que tange o seguinte. Uma mesma palavra pode vir acompanhada de várias preposições, que é o que eu já te falei em outros vídeos. Por exemplo, vamos lá, eu tenho lá o verbo look. O verbo look, se eu disser look at, é olhar para. Se eu disser look after, é cuidar. Se eu disser look for, é procurar. Então, a preposição determina o significado do verbo. Então, um mesmo verbo pode vir acompanhado de várias preposições. Aqui você tem que identificar se a preposição que está acompanhando a palavra realmente é a correta. Eu estou aqui para te ajudar e para a gente enriquecer vocabulário. Vamos lá? Então, olha a primeira frase, que são frases aleatórias, assim, de contextos que não tem nada a ver uma com a outra. Que louco, né? Questão difícil. Difícil pelo aspecto que ela exige que você entenda o que ela está cobrando e pelo fato de ela não ter conexão nenhuma. Um item não tem conexão com o outro, que não tem conexão com o texto, tá? Então, veja, ele diz assim... He said all the workers would be absorbed at other thermal plants. Bom, a palavra plant aqui, queridos, significa usina. Usina, sabe assim? Então, power plant, usina de energia. Thermal plant, usina, vamos por tudo aqui então? Usina térmica, é uma usina térmica, é uma thermal plant. Tá bom? Ali está no plural, né? Então, usinas térmicas. Então, ele está dizendo assim, ele disse que todos os trabalhadores deveriam ser absorvidos outras usinas térmicas. Tá, será que essa preposição está correta aqui? Na verdade, ela não está. Tudo bem? A palavra absorb, vou escrever aqui embaixo, a palavra absorb, ela pode vir acompanhada das seguintes preposições para dizer que estes trabalhadores serão absorvidos, ou seja, absorvidos no sentido de, né, vão ser transferidos para usinas térmicas. É nesse sentido, né? Os trabalhadores vão passar a compor, a fazer parte dessas usinas térmicas. O verbo absorb pode vir acrescentado da preposição mais comum, que é absorbed by. Então aqui o ideal é que fosse by, mas aí a ideia da frase ia ficar esquisita. Tanto serve o by quanto a preposição into, para dar a mesma ideia de ser absorvido por alguma coisa.
Mas aqui o contexto da ideia fica esquisito, o contexto da frase. Então, na verdade, aqui a ideia é que eles serão absorvidos em outras usinas, né? E não para outras, mas em outras. A melhor preposição que seria para completar aqui, ó, seria a preposição on. Portanto, está errado. Vamos deixar correto aqui. O certo seria dizer, he said all the workers would be absorbed on other thermal plants. Professor do céu, como é que eu faço para saber um troço desse? Contato com o idioma. Não há outra maneira. A melhor maneira que você tem para você saber qual é a preposição correta é você fazer boas leituras de bons textos corretos gramaticalmente e se acostumar com o uso da preposição. Tá certo? Não tem outro jeito. Eu não vou falar para você e não faça isso. Tu tá proibido de lá ficar decorando preposição, porque aquilo que a gente decora fica na memória de curta duração, você não vai lembrar depois. Então não faça isso. A gente aprende preposições e quais delas combinam com quais verbos pelo uso repetitivo, pela nossa familiarização com o idioma de tanto ler ou falar ou usar o idioma. Tem que estar sendo exposto a ele, tá bom? Vamos ver a segunda, então a terceira já tá, a primeira já está errada. A primeira está errada, eu já vou para minhas questões, concorda comigo? Se a primeira está errada, queridos, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha como ficou fácil. Não serve, que está dizendo que a terma, ó, quais estão corretas. Está dizendo que a 1 é correta. Não serve, não serve. Eu fico com a letra D. Mas como eu estou aqui para te ensinar, vamos aproveitar o nosso tempo para adquirir mais conhecimento. Número 2. A third of women are more afraid from loneliness than a cancer diagnosis. 1/3 das mulheres têm mais medo de solidão, loneliness, do que de um diagnóstico de câncer. É, informação triste. Realmente ninguém quer ficar sozinho. Agora veja. Quando você tenha medo de alguma coisa, é to be afraid, vamos lá? Of. I am afraid of the dark. Essa é um pouco mais fácil. Esse item está errado, o que também já invalida a número aqui, ó, onde tem aparecendo a 2, que é a letra C. Mas a número 1 já invalidou essas 3. Então, bom, alguma tem que estar correta, a última está justamente correta, certo? Que é a palavra boast about. Boast about, vamos escrever aqui para você, ali está no passado, né? Boast about significa, ó que lindo, se vangloriar. Opa, deixa eu pôr um L aqui. Vangloriar de algo ou contar vantagem, sabe assim? Então, David Davis openly boasted about the reports. Ou seja, esse carinha aqui, ó, abertamente se vangloriou sobre, né, com relação aos relatórios. Se vangloriou, certo? Então é isso, gente. Questão pesadinha. E aí a gente tem, correta a letra D, mais uma para você. Que fala agora do uso do infinitivo. O infinitivo, para quem não lembra, é quando você coloca o to, o to na frente de um outro verbo qualquer. To mais verbo, tudo bem? Mas esse uso do to irá depender de quem veio antes dele. Essa que é a grande sacada. O uso desse to, deixa eu fazer bonito aqui para você, irá depender de quem veio antes. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só. Albanians can't avoid to make concessions and threaten. Os albaneses não conseguem evitar, can't avoid, de fazer concessões e ameaçam. Tá, peraí. And threaten. Queridos, o verbo avoid, esse não é tão difícil, ele sempre é seguido de outro verbo na forma do gerúndio. Ele não aceita o to e o verbo na forma básica, que é o que caracteriza o infinitivo. Infinitivo é quando você pega a partícula to e não mexe no verbo que vem depois. Não mexe, não tem S, não tem NG, não tem nada. Mas, na verdade, o verbo avoid pede o gerúndio depois dele. Então, aqui o correto seria avoid making concessions. Tá errado. Não poderia ser to make por causa do verbo avoid. De novo, como é que eu sei disso? Pelo uso do idioma. E aqui o inglês, que cai na prova representa justamente isso. Esse contato com o idioma, tá certo? Vamos mais uma, então? Families will tend to hide. Opa, tá aqui o meu verbo, né? Com a partícula to. Tendem a esconder os presentes de Natal em lugares mais acessíveis. Families, então as famílias tenderão a esconder os presentes de Natal em lugares mais acessíveis. Sabe Deus de onde tirou essa frase? Mas a questão é que, quando ele diz tend to, isso está correto. Então, por hora, eu vou ficando com essa aqui, mas vamos fazer por eliminatória. Lindsay Shepherd finishes to speak at a rally in support of academic freedom. Peraí, mesma coisa que o avoid. Normalmente o verbo finish é seguido do ing, ou seja, do verbo no gerúndio. Por exemplo, se eu quero dizer assim, eu terminei de fazer minha tarefa. I finished, no passado, doing my homework. Minha tarefa de casa, tá bom? É isso. Então veja, o finish geralmente é acompanhado assim de gerúndio depois dele, portanto invalidou esta forma aqui.
Deveria ser Lindsay Shepherd finishes speaking at a rally. Tá bom? E, por fim, letra D que diz assim, I'd prefer not giving you my name for now. Tá? I'd prefer, aí é o contrário. O verbo prefer normalmente é seguido de infinitivo. E aqui está a forma do gerúndio, que é o ing. Então, não. I prefer not, seria a forma correta disso aqui, ó. Not to give you my number. My name, perdão. Not to give you. I'd prefer not to, que é a forma negativa do infinitivo. Portanto, a correta é realmente aquela que a gente suspeitava, é a letra B. Tá certo? Então, veja como hoje a gente tratou de uma banca que realmente pegou bem legal, bem dividido, aspectos mais interpretativos com aspectos gramaticais em questões pesadas. Quem diria que a cursiva viesse batendo forte na gente assim, certo? Sensacional a prova. A gente gosta muito quando a prova é bem elaborada porque valoriza o nosso trabalho, certo? E continua aguardando lá vocês e os seus pedidos para os próximos encontros. I see you. Bye.